Bom dia, gente, tudo bem? Depois de um tempo sem postar nada no canal, eu venho trazer para vocês o gabarito comentado da prova de matemática do Corpo de Bombeiros de 2021. É uma prova proficial feita conjuntamente com a UERJ. Tá? E vamos falar da prova de matemática. Bem, a primeira questão da prova falava assim: durante muitos anos, admitiu-se que a Terra fosse o centro do universo. O astrônomo Nicolau Copérnico, porém, mostrou que esse e outros astros giram em torno do Sol. A tabela a seguir indica o número de dias terrestres para a Terra e um dado asteroide completarem uma volta em torno do Sol. Então a Terra leva 365 dias, o asteroide 219. Considere que a órbita do asteroide está no mesmo plano da órbita da Terra e que esses astros e o Sol ocupam a mesma posição relativa a cada t anos terrestres. Assim, o menor valor de t é... Muito bem, essa questão aí, do jeito que ela está escrita, a gente não consegue determinar muito bem do que se trata. Mas vamos marcar aqui o que é importante. O último parágrafo diz o seguinte: considere que a órbita do asteroide está no mesmo plano da órbita da Terra e que esses astros e o Sol ocupam a mesma posição relativa. Ocupar a mesma posição relativa significa que em algum momento os três estão juntos. E se eles estão juntos, é um problema que envolve MMC. Bom, mas quando já calculamos MC entre 365 e 219, não. Ele pede a cada T anos terrestres. Bem, 365 dias é exatamente um ano terrestre. Um ano terrestre. E para o asteroide em anos? É só você dividir 219 por 365. E esse resultado vai dar 0,6 ano. Muito bem. Então vamos escrever para a Terra e para o asteroide e ver qual é o número, ou seja, o menor número que aparece ao mesmo tempo nas duas. Então, a Terra, ela completa um ciclo em volta do Sol, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e assim sucessivamente. Vamos fazer agora a mesma coisa para o asteroide. O asteroide, ele tem um ciclo menor do que o ciclo da Terra. 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3, 3,6, 4,2 e assim sucessivamente. Repara que se você olhar agora para a Terra e para o asteroide, existe um valor que é comum entre eles, que é o 3. E esse 3 é o menor múltiplo que é comum tanto à Terra quanto ao asteroide. Então assim a gente resolveu, né? Assim o menor valor de t é 3. Letra B. Tranquilo, gente? Questão número 2. Algumas medicações precisam ser ministradas na veia dos pacientes por meio de dispositivos que gotejam, conforme a ilustração a seguir. Admita as seguintes variáveis para um paciente hospitalizado que recebe medicação intravenosa. X é o volume total da medicação em mililitros, T é o tempo em horas necessário para que toda a medicação seja administrada, Y é a taxa de gotejamento em número de gotas por minuto. Sabe-se que para o dispositivo utilizado, 1 mililitro equivale a 25 gotas. A taxa de gotejamento em gotas por minuto é... Muito bem, parece que é um problema difícil, mas na verdade é um problema de regra de 3. Vamos fazer algumas considerações. A primeira informação que ele te dá é que 1 ml
corresponde a 25 gotas. Bem, mas qual é o volume total da medicação? O volume total da medicação está aqui, ó. Ele fala que o volume total da medicação é X em mililitros. Bem, então se 1 ml corresponde a 25 gotas, XML corresponde a 25x gotas. Essa é a primeira informação do problema. O tempo T, vamos marcar aqui, ó. Vamos botar de outra cor. T é o tempo em horas. Qual é o problema desse tempo estar em horas? O problema tá porque quando ele fala do Y, ele fala que Y é a taxa de gotejamento em número de gotas por minuto. Então eu vou transformar esse tempo T em horas em minutos. Mas de que maneira eu faço essa transformação? Olha só, presta bem atenção. T é o tempo em minutos, em horas. T é o tempo em horas. Só que 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar por 60, vai ser o meu tempo em minutos. Tá certo? Então agora acabou o problema, uma regrinha de 3. Uma regra de 3 bem boba de fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou relacionar agora o número de gotas com o tempo. Ah, se eu não quiser fazer regra de 3, eu posso resolver direto? Pode. O que a gente sabe? Que em 1 minuto eu tenho Y gotas. Porque ele fala que Y é a taxa de gotejamento em gotas por minuto. Quantas gotas eu tenho no total? A gente acabou de calcular, são 25x gotas. Essas 25x gotas, que é o volume total da medicação, está num tempo T, que é o tempo necessário para que toda a medicação seja administrada. Esse tempo T tem que estar em minutos, então é 60T. Se eu multiplicar isso daqui cruzado, vai ficar 60TY igual a 25x. Vou dividir todo mundo por 5, vai ficar 12TY igual a 5x. Logo, y é igual a 5x sobre 12T. Essa é a taxa de gotejamento em gotas por minuto, 5x sobre 12T, gabarito letra C. Beleza? Questão número 3. Considere os retângulos congruentes abaixo, graduados com a mesma escala, e os 4 polígonos destacados 1, 2, 3 e 4. 3 deles têm a mesma área. O polígono de área diferente é... Então, olha só, tem 4 polígonos. Repara que essas réguas aí estão graduadas e a graduação é a mesma. Então, olha só, para cada retângulozinho desse daqui, eu vou dizer que ele tem área K. E eu vou ver quantos retângulos desse eu tenho. Então, olha só, para a figura número 1, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área da figura número 1 é igual a 6K. Vamos agora para a figura de número 2.
Para a figura de número 2, a gente vai dividir essa figura em duas. Eu vou dividir aqui. E vou dividir aqui. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4K mais. Aqui eu tenho 1, 2, 3K. Só que esse 3K, na verdade, a parte azul é a metade, né? Então, eu tenho 3K sobre 2. K sobre 2 dá 1,5K. Então, a área da figura 2 é 5,5K. Vamos olhar agora para a figura número 3. Na figura 3 eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou dividir aqui. E aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 2K. Mais. Vamos contar agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8K. Só que a parte azul é a metade desses 8K. Então é mais 8K sobre 2, que dá 4K mais 2K, 6K. E por último, a figura de número 4. A mesma coisa, ó. Eu vou separar aqui. Eu vou separar aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4K. Mais 1, 2, 3, 4. 4K também, porém, a parte azul é a metade do retângulo total. Então, é mais 4K sobre 2. 4K sobre 2 dá 2K, mais 4K, 6K. Ou seja, todos têm a mesma área, exceto a figura de número 2, que tem 5,5. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Vamos para a próxima. As ondas eletromagnéticas do satélite S, que gira em torno da Terra, atingem toda a calota esférica definida pelo arco PQ, conforme representado abaixo. O ponto O é o centro da Terra e B indica a posição de um observador do satélite no momento em que SM igual a MO, que é igual a R. Então aqui, ó, SM vale R, MO também vale R. Sabendo que o cosseno de BOS é esse ângulozinho aqui, ó. Eu vou chamar de alfa. Então eu estou chamando esse ângulo BOS aqui de alfa. É igual a 0,76. A distância BS é igual a... Então, olha só, a distância BS que ele quer calcular é essa daqui, ó. É isso que eu quero descobrir. Esse valor de x. Só que olha só, a distância que vai de O até B também vale R. É o raio do círculo. E eu vou observar agora esse triângulo aqui, ó. É um triângulo onde eu conheço dois lados. Um lado vale 2R e o outro lado vale R. Tem um lado que vale x e esse lado está oposto ao ângulo alfa, que eu sei quanto vale o cosseno. Então, esse daí é um problema que envolve a lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte: o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado. Então, se meu ângulo alfa está aqui no vértice O, o lado oposto vale x.
Então, eu vou só substituir. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual. Um lado vale 2r. 2r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes 2r vezes r vezes o cosseno de alfa, que é 0,76. Ou seja, x ao quadrado é igual a 4r ao quadrado mais r ao quadrado. Ó, 2 vezes 2, 4. Menos 4r ao quadrado vezes 0,76. Quanto é 4 vezes 0,76? 4 vezes 0,76 dá 3,04. Então, x ao quadrado é igual a 5r ao quadrado menos 3,04 r ao quadrado. 5r ao quadrado menos 3,04 r ao quadrado dá 1,96 r ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado é igual a 1,96 r ao quadrado. X é a raiz quadrada de 1,96 r ao quadrado. A raiz de 1,96 é 1,4. A raiz de r ao quadrado é r. Então, a medida BS vale 1,4 R. E 1,4 R, gabarito letra C de casa. Ok, gente? Probleminha de lei 2 cossenos. Bem simples, né? Aplicação direta de fórmula. A próxima questão, ela é bem interessante. Fala assim, no plano cartesiano abaixo, o polígono OABCD tem vértices 00, 02, 32, T0 e o C que tem coordenadas T e U. O ponto C é colinear com B e E tem coordenadas 7,6. Então, olha só. Coordenadas T e U. Então, está aqui o... Sendo o segmento CD paralelo ao eixo Y e T maior que 3 e menor ou igual a 7, a área desse polígono é... Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem. Vou separar aqui ó, em dois polígonos. O polígono 1 e o polígono 2. O polígono 1 ele é fácil de calcular. Por que ele é fácil de calcular? Porque ele tem altura igual a 2 e base igual a 3. Então, ele é um retângulo de altura 2 e base 3. Então, a área do número 1 é 2 vezes 3, que é igual a 6. Para calcular a área do polígono 2, a área do polígono 2 é um trapézio. Vamos escrever aqui, ó, a área 2. Como é que a gente calcula a área do trapézio? É a base maior. A base maior é o comprimento CD, que vale U. Mais a base menor, que é o comprimento que vai aqui do 3 até o B, que vale 2, vezes a altura. A altura do trapézio é isso daqui. Que é justamente esse comprimento aqui, ó. E esse comprimento ele vale T menos 3. Então, vezes a altura sobre 2. Muito bem. Qual é o problema disso? Eu preciso determinar qual é o valor de U. Repara que esse U ele está sobre a reta BE, né? Que o ponto C ele fala no problema que é colinear com B. Se C é colinear com B, também vai ser colinear com E. Então, eu vou descobrir qual é a equação da reta BE. A gente vai calcular equação da reta BE. Para poder descobrir qual é o valor do U. O ponto B tem coordenadas 3 e 2, está escrito ali em cima. O ponto E tem coordenadas 7 e 6. Então, ó, se é uma reta, é y igual a x
mais B. Muito bem. Vou substituir o ponto B. O ponto B tem coordenada 3 e 2. Então vai ficar 3A mais B igual a 2. O ponto E tem coordenadas 7 e 6. Então vai ficar 7A mais B igual a 6. O que eu vou fazer agora é resolver um sistema entre B e E. Então, ó, 7A mais B igual a 6. 3A mais B igual a 2. E vou diminuir uma equação da outra. Quando eu diminuo uma equação da outra, eu fico com 4A igual a 4. Logo, A igual a 1. Se o A vale 1, eu sei que 3A mais B é igual a 2. Então vai ficar 3 vezes 1 mais B igual a 2. 3 mais B igual a 2, B igual a menos 1. Então, descobri o valor do B, também tenho o valor do A. Então, a reta BE é Y igual a X menos 1. Nessa reta Y igual a X menos 1, eu vou substituir o ponto C, que tem coordenadas T e U. Então, vai ficar assim, ó. U igual a T menos 1. Substitui o Y por U e o X por T. Então, essa é a relação que existe entre U e T. Vou pegar esse valor e vou substituir na fórmula da área. Então, a área da figura 2 vai ficar T menos 1 mais 2, que dá T mais 1, vezes T menos 3 sobre 2. Então, essa área 3, desculpa, essa área 2 vai ser igual. T mais 1 vezes T menos 3 dá T ao quadrado menos 2T menos 3. Tudo isso sobre 2. E eu vou guardar essa informação aqui. Por que eu estou guardando a informação 2 e também a informação 1? Porque a área em azul que ele quer é a soma da área 1 com a área 2. Então, vamos fazer aqui, ó. A área é igual a S1 mais S2. Logo, a área vai ser 6 mais T ao quadrado menos 2T menos 3 sobre 2. Fechou? MMC dá 2. Então, a área vai ser igual a 12 mais T ao quadrado menos 2T menos 3. Tudo isso sobre 2. 12 menos 3 dá 9. 9 menos 2T mais T ao quadrado sobre 2. Essa é a área da parte azul. 9 menos 2T mais T ao quadrado sobre 2. Gabarito, letra A. Fechado, gente? Próxima questão. A figura a seguir representa um cone circular reto de vértice A e diâmetro BC, sendo D o ponto médio da geratriz, AB igual a 8 centímetros. Então, D é ponto médio. Então, ó, esse pedaço aqui é igual a esse. Aqui tem 4, aqui tem 4. Esse comprimento aqui total mede 8. Esse comprimento aqui total também mede 8. A planificação da superfície lateral desse cone é um setor circular com ângulo central de 120 graus. O menor comprimento em centímetros da curva CD, traçada sobre a superfície do cone, é igual a
Cara, a visão espacial desse problema ela nem é tão difícil, tá? O que está acontecendo? Eu tenho essa curva aí que vai do C até o D. Ele fala que ao planificar, a gente tem um ângulo de 120 graus. A planificação do cone é uma abertura dessa daqui. E aí, ó, o que eu tenho do cone é isso aqui. Com um ângulo de 120 graus. Muito bem. Com esse ângulo de 120 graus, o que eu posso fazer? Vamos colocar lá as letras correspondentes lá no nosso querido cone, já o planificado. O vértice A continua sendo o vértice A. O vértice C continua sendo o vértice C. Só que ao cortar, ele dá um corte aqui para planificar, o ponto B ele para em algum lugar por aqui, mais ou menos. E para cá vem um ponto C' qualquer, que eu não sei quanto é. Por que esse ponto ele vai para lá? Ele vai para lá justamente porque ao recortar, você tem essa linha aí, ó. Essa curva CD traçada, ela fica, na verdade, aqui, ó. A gente liga ali do ponto A ao ponto B. E esse ponto D, ele aparece mais ou menos aqui, ó. Lembrando que ao planificar, as características da figura continuam as mesmas. Se D era ponto médio, aqui é 4, aqui é 4, aqui está o ponto D. E quando ele pede o menor comprimento, gente, é uma linha reta. Ué, mas não era uma curva, Danilo? Cara, era uma curva. Só que essa curva, quando você planifica, ou seja, que você corta e estica, a curva ela vira uma reta. E é justamente essa menor distância que ele quer que você calcule, que eu vou chamar aqui de x. Porque a menor distância de dois pontos é sempre uma linha reta, e essa linha reta ela é perpendicular. Se não for perpendicular, não é a menor distância. E aí eu não vou ter o menor comprimento. Lembra que a C vale 8, porque também é geratriz. Então aqui eu tenho 8. Ou seja, eu vou agora observar esse triângulo que eu fiz aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, 8 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, 64 é igual a x ao quadrado mais 16. X ao quadrado, 64 menos 16, 48. X igual a mais ou menos a raiz de 48. Lembrando que 48 é 16 vezes 3. E o mais ou menos, vou usar só o positivo, porque eu não posso ter comprimento negativo, né? Então, x é a raiz quadrada de 16 vezes 3. Raiz de 16 dá 4. Então, x é 4 raiz de 3 centímetros. 4 raiz de 3 centímetros, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Está quase acabando a prova já, tá? Análise combinatória. 6 fichas numeradas de 1 a 6
serão dispostas em um tabuleiro com 9 casas, conforme ilustrado a seguir. Cada ficha deve ocupar uma única casa e cada casa não pode ser ocupada por mais do que uma ficha. Em cada disposição, as fichas com número ímpar devem ocupar uma única fila horizontal. O número total de modos possíveis de dispor as 6 fichas é igual a... Então, olha só. O que é importante nessa questão é essa informação aqui, ó. As fichas com número ímpar devem ocupar uma única fila horizontal. Então, olha só, o número ímpar, ele vai estar ou aqui, ou aqui, ou aqui. E se as fichas estão numeradas de 1 a 6, vamos lá, ó, de 1 a 6, eu tenho 3 fichas pares e eu também tenho 3 fichas ímpares. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as fichas ímpares. Ó, então, vamos aqui, ó, arrumar as fichas ímpares. Bem, vou pegar a fila A. De quantas maneiras... A fila A tem 3 quadradinhos, né? Tá aqui, ó. Um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. De quantas maneiras eu posso escolher um número ímpar para botar no primeiro quadradinho? São 3 números ímpares, então eu posso colocar de 3 maneiras. Vezes o segundo número ímpar, de 2 maneiras. O terceiro número ímpar só pode ter uma maneira. Então, o total de maneiras de arrumar as fichas ímpares na linha A são 6 possibilidades. Só que eu posso colocar na A, ou na B, ou na C. Então, eu posso fazer isso de 3 maneiras diferentes. Então, o total são 6 das formas de arrumar as fichas, vezes 3, porque eu tenho 3 filas diferentes. Então, as fichas ímpares eu posso arrumar de 18 maneiras. Então, agora vamos arrumar as fichas pares. Ó, arrumar as fichas pares. Repara o seguinte. Uma vez que eu coloquei as 3 fichas ímpares, eu tenho 6 espaços para colocar as fichas pares. Né? Porque sobram 3 espaços em uma linha e 3 espaços na outra linha. Bem, então é só agora colocar as fichas pares aí nesses espaços. Tá certo? De quantas maneiras eu posso escolher um espaço para colocar uma ficha par? 6 maneiras. E o segundo espaço? 5 maneiras. E o terceiro espaço? 4 maneiras. Logo, o total de maneiras de arrumar as fichas, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, existem 120 maneiras de arrumar as 3 fichas pares nesses 6 espaços. Bem, e o que ele quer? O número total de modos possíveis de dispor as 6 fichas. Então, eu quero colocar as fichas ímpares e as fichas pares. Muito cuidado que em combinatória o uso do conectivo é fundamental. Temos 2 tipos de conectivo. Serve tanto para combinatória quanto para probabilidade. O conectivo E, ele significa multiplicação. O conectivo OU, ele significa soma. Então, eu quero arrumar o quê? As fichas ímpares e as fichas pares. Como o E multiplica,
o total de maneiras que a gente pode dispor as 6 fichas é 18 vezes 120. 18 vezes 120, 2.160 maneiras, ou 2.160 modos de dispor as 6 fichas. Gabarito, letra D de dado. Ok? Questãozinha clássica de combinatória. A próxima questão. Durante o voo, um pássaro inclina as asas de θ graus em relação ao plano horizontal, como indica a figura 1. Com essa inclinação, ele percorre um arco de circunferência em um plano paralelo ao horizontal. Considere que o pássaro inclinou suas asas de θ igual a 30 graus, percorrendo um arco de circunferência AB, representado na figura 2, de modo que o ângulo central AOB igual a 60 graus. Então está aqui, ó, o ângulo central AOB, 60 graus, e que tangente de θ é igual a 6 sobre R. Com as aproximações π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, o comprimento do arco AB em metros está mais próximo de... Muito bem, olha só. Vamos trabalhar primeiro com o arco AB. O arco AB, será que esse ângulo, esse arco, tem a mesma medida do raio? Não sei dizer. Mas eu sei que para calcular esse comprimento aqui, é uma porção do comprimento da circunferência. Então, na verdade, é um pedaço só, né? Esse comprimento, é o que chama de comprimento de arco, é 2πr alfa sobre 360. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π, que vale 3 aproximadamente, vezes o raio R, vezes o alfa, que é 60, sobre 360. Então, ó, 60 com 360 sobra 6. E mais 2 vezes 3 também dá 6. Então, esse simplifica com esse. Ou seja, o comprimento percorrido é igual a R. Ou seja, quando o pássaro inclina suas asas de 30 graus, ele percorre o arco de circunferência AB. Então, o arco AB é igual a R. Uma informação que a gente ainda não usou é que θ é igual a 30 graus. E ele fala que a tangente de θ é 6 sobre R. Ou seja, a tangente de 30 graus é igual a 6 sobre o arco AB. Porque a gente acabou de descobrir que AB é igual a R. E quanto vale a tangente de 30? A tangente de 30 vale a raiz de 3 sobre 3 igual a 6 sobre AB. Então, a gente tem que AB vezes raiz de 3, se multiplicar cruzado aqui, e raiz de 3 é aproximadamente 1,7, é igual a 3 vezes 6, que dá 18. Então, o arco AB é igual a 18 dividido por 1,7. AB é igual a 180 dividido por 17. Então, o arco AB, 180 dividido por 17, 18 dividido por 17 dá 1. Sobra 1. 10 por 17 não dá, dá 0.
100 dividido por 17 vai dar 100 dividido por 17 dá... mais ou menos 2, 3, 4, 5, 6 passa. Então, 10,5 alguma coisa. Né? 10,5 alguma coisa. 10,5 está mais próximo de quanto? Mais próximo de 10. Letra A. Ok? Então, ó, geometria com trigonometria. Primeiro eu calculei o comprimento do arco para determinar a medida do AB. Descobri que o AB era R. E aí eu usei trigonometria porque ele fala que a tangente de θ é 6 sobre R. Tá? Então, o comprimento do arco AB está mais próximo de 10. E a última questão da prova, lembrando que a prova do Corpo de Bombeiros ela tem 10 questões de matemática. A última, uma questão de probabilidade que não podia faltar, né? 2 dados com a forma de tetraedros regulares apresentam em suas faces os números 1, 2, 3 e 4, sendo 1 por face. Lançando-se os 2 dados ao acaso, cada face tem a mesma probabilidade de ficar virada para baixo. Após o lançamento, a probabilidade de a soma de todos os números visíveis nos 2 dados ser maior do que 15 é igual a... Então, olha só, vamos ver quais são as possibilidades que a gente vai encontrar de soma visível em cada um dos lados. Primeiro, o que pode acontecer? Pode acontecer do 1 cair virado para baixo, pode acontecer do 2 cair virado para baixo, pode acontecer do 3 cair virado para baixo e pode acontecer do 4 cair virado para baixo. Ele quer que a soma seja maior ou igual a 15. Se o 1 cair com a face virada para baixo, os números que aparecem visíveis serão 2, 3 e 4. E a soma é igual a 9. 2, 3 e 4. Então, ó, a soma 2 mais 3 mais 4, que vai ser igual a 9. Se o 2 cair virado para baixo, os números visíveis serão 1, 3 e 4. E a soma dá 8. Se o 3 cair virado para baixo, a soma dos visíveis serão 1 mais 2 mais 4, que dá 7. E se o 4 cair virado para baixo, a soma dos números visíveis é 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Então, olha só, para a soma ser maior do que 15, o que pode acontecer? Pode acontecer soma maior que 15. Pode acontecer de cair o 1 para baixo em um dado e o 1 para baixo no outro. E aí eu tenho 9 mais 9, que dá 18. Pode cair as duas faces 2 para baixo. Vai dar 8 mais 8, que é igual a 16. 7 mais 7 dá 14. Não serve. 6 mais 6 dá 12. Também não serve. Pode cair 9 no primeiro dado e 8 no segundo dado, que dá 17. Pode cair 8 no primeiro dado e 9 no segundo dado, que também dá 17 e é maior do que 15. 8 e 7 vai servir? 8 mais 7 dá 15, então não serve. 8 mais 6 dá 14. Serve? Também não serve. 7 mais 9. 7 mais 9 dá 16. Então pode cair 7 no primeiro dado e 9 no segundo, que dá 16, que é maior do que 15. Pode cair 9 no primeiro, 7 no segundo, que também dá 16 e é maior do que 15. 7 com 8 dá 15. Não serve porque eu quero somente maior do que 15. 7 mais 6 dá 13.
9 mais 6 dá 15, 6 mais 8 dá 14 e 6 mais 7 dá 13. Então, aqui tem todas as possibilidades da soma dos números visíveis serem maiores do que 15. Então, vamos calcular a probabilidade? Lembrando que probabilidade, pela própria definição, é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. É o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero? Que a soma dê maior do que 15. Quais são as possibilidades de soma maior do que 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em quanto? Lembra que são 4 faces em cada dado. Então, o teu espaço amostral são 4 faces do primeiro e 4 faces do segundo. Lembra? O E multiplica. 4 vezes 4, 16. Então, a probabilidade é 6 em 16, que eu posso simplificar por 2. Então, a probabilidade, 6 dividido por 2 dá 3, 16 dividido por 2 dá 8. Probabilidade 3 sobre 8, gabarito, letra C. Viu uma questãozinha de probabilidade clássica também. Tá? Então, olha só. O que caiu demais dessa prova aí? Nada demais. Só um raciocínio um pouco mais complicado nas questões de combinatória. Tá? Essa foi a prova do Corpo de Bombeiro. Espero que quem tenha feito essa prova tenha ido muitíssimo bem. Tá? Não deixem de seguir a nossa página Aprendendo a Tal da Matemática com o professor Danilo Silva. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até o próximo gabarito. E quem for fazer a prova do Enem, uma boa sorte na prova de matemática, assim como em todas as outras matérias. Tá bom, gente? Obrigado e uma boa tarde para todos.